Olá, graça e paz. É com uma enorme satisfação que venho nessa oportunidade compartilhar com vocês alguns versículos da palavra do Senhor, a qual Ele ministrou ao meu coração. Eu quero compartilhar com você nessa oportunidade. Se encontra no livro de Jonas, capítulo 4, do 1 ao 3, e diz assim a palavra do Senhor: Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi essa minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso e longânimo, e grande em benignidade, e que se arrependeria do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Glória a Deus. Esse texto foi ministrado no meu coração. Eu quero compartilhar com você alguns pontos importantes sobre a vida de Jonas. Haja vista que a Bíblia vai nos ensinar, nos instruir, que Jonas, ele era um homem de Deus, ele era um profeta de Deus. Ele era um servo de Deus, sensível à voz do Senhor. E certa feita o Senhor vai chamar Jonas para um desafio. Qual era o desafio, irmã Leia? Era ir lá em Nínive e apregoar destruição àquele povo. Jonas deveria ir a Nínive para apregoar, para trazer àquele povo o entendimento que o juízo de Deus iria vir sobre eles. E o interessante é que Jonas não se alegrou em ir lá pregar, anunciar que a destruição, que o juízo de Deus viria. Por que ele não se alegrou uma vez que ele queria o mal daquele povo? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele vai frisar no texto, dizendo: eu quis me prevenir, Senhor, quando eu fugi, porque eu sabia que o Senhor era longânimo, que o Senhor era misericordioso. Ora, a Bíblia vai dizer que quando o Senhor fala com Jonas, a primeira reação de Jonas, ao ouvir a voz do Senhor, é fugir. O Senhor manda ele para Nínive, ele vai para Tarso, caminho ao inverso daquilo que o Senhor ordenou. Mas olha que interessante, mesmo quando nós entramos muitas vezes no modo de desobediência, a Bíblia nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora Jonas, fugitivo, no navio, tirando ali o sono dos desobedientes. Não tem pessoas assim que estão na desobediência, mas não está nem aí, está ali tirando aquele sono da desobediência? Era Jonas. O pau estava quebrando lá fora, tempestade, os marinheiros desesperados. E como é que estava Jonas? Dormindo. E quando os marinheiros começam a tirar a sorte ali, buscando, sabendo aonde que veio aquele mal, quem era o causador daquele mal, vão descobrir que o mal era Jonas, que o problema ali era Jonas. Jonas, homem de Deus, profeta, mas naquele barco ele era o problema. Mas olha só, Deus usa o problema agora para trazer solução. A Bíblia vai dizer que eles vão perguntar para Jonas: mas quem é você? Quem é o seu Deus? Por que esse mal veio sobre nós? E Jonas vai pregar para aqueles marinheiros, até mesmo contra a sua própria vontade, inconscientemente. Jonas vai anunciar para aquele povo quem era ele, de qual nação ele vinha, quem era o seu Deus, ao ponto daqueles homens temerem tocar em Jonas. Olha que coisa linda. Jonas, profeta, homem de Deus, na desobediência, e quem acaba de conhecer, temendo a esse Deus. E o Senhor vai nos ensinar, através da tua palavra, que Jonas se entrega àqueles homens, é lançado ao mar. Jonas vai viver uma experiência no ventre do peixe, ali no interior daquele peixe, uma experiência de confronto. Jonas vai orar ao Senhor, vai se dispor a obedecer, o Senhor vai levar ele para cumprir a missão, para completar a missão. O alvo é atingido, a palavra é pregada, o povo se arrepende, há um arrependimento coletivo, um jejum coletivo, do animal ao rei, todos vão jejuar ao Senhor, vão se arrepender dos seus maus caminhos. E agora Jonas, afastado de tudo aquilo ali, vendo o mover de Deus naquele lugar, Jonas vai se entristecer, porque Jonas não queria salvação, Jonas não queria libertação, Jonas queria vingança, Jonas queria juízo, porque aquele povo era um povo, a Nínive era a capital dos assírios, era um povo perverso, era um povo mau, um povo bárbaro. Jonas não queria aquele povo salvo, Jonas queria aquele povo morto, queria aquele povo destruído. E o Senhor vai mostrar para Jonas que o Senhor é Deus de oportunidade. O Senhor deu àquele povo uma oportunidade de se arrepender do seu mal. Mas o que eu acho interessante nesse texto, que Jonas agora afastado, desejando a morte, irado pelo que o Senhor fez na vida daquele povo, o Senhor vai tratar no caráter de Jonas. O Senhor vai permitir nascer uma planta, aquela planta vai trazer um benefício para Jonas. Agora o Senhor vai ferir aquela planta, e Jonas, ao ver aquela planta que num dia nasceu e no outro dia morreu, Jonas vai desejar a morte. Ou seja, Jonas não era um homem sensível. Jonas era um homem sensível, tinha sensibilidade.
Mas o Senhor queria mostrar para Jonas que aquele povo lá de Nínive, desobediente, rebelde, também tinha direito, também era um povo a qual Deus amava, a qual Deus queria dar a oportunidade de salvação para eles. E eu entendo que Nínive tinha muito mais a ver com Jonas do que com o povo daquela cidade. Muitas vezes nós nos engrandecemos com um ego inflamado, achando que Deus vai nos usar para alguém. E na verdade, Deus está usando alguém para nos moldar, para nos ensinar. Eu acho lindo que Deus vai trabalhar no caráter de Jonas. Deus não queria perder Nínive, mas também não queria perder Jonas. E Jonas, naquela arrogância e soberba de povo de Deus, povo eleito, povo santo, profeta de Deus, com aquela roupagem de santidade, mas escondia um coração amargurado, um coração triste, um coração ferido, ao ponto de Jonas sentir sentimentos, desejos que não provém de Deus. E eu não sei, meu irmão, nessa oportunidade, você que me escuta, que me ouve, eu não sei qual foi as cicatrizes que foram criadas na sua vida. Eu não sei qual foi o povo que feriu a tua história, que marcou a tua história. Talvez seja uma sogra, talvez seja um divórcio, talvez seja um familiar, um pai que te rejeitou, uma mãe que não foi uma boa mãe. Eu não sei, porque cada um de nós temos as nossas histórias, nossas bagagens, as nossas experiências. Eu não sei qual área da sua vida você foi ferido. Eu não sei quem é o Nínive da tua história. Quem é o povo, a pessoa, a situação que te fere, que te magoa, que te faz chorar, que te faz querer teu íntimo. O Senhor quer te trazer uma cura de dentro para fora. Muitas vezes nós nos empolgamos porque olhamos para o nosso externo e achamos que está tudo bem, que agora eu estou apta a fazer a obra, que agora eu já manejo bem a palavra, agora eu posso sair pregando a palavra de Deus porque eu estou da forma que o Senhor quer. E nós não entendemos que lá dentro existem ainda alguns cantinhos da nossa casa interior que ainda precisa ser limpa, precisa ser trabalhada. E não se engane, meu querido, Deus não se deixa enganar, Deus conhece. Sabe qual é o mais lindo disso? O Senhor não faz filho perfeccionista, o Senhor faz porque Ele te ama. Porque Ele ama você, Ele nos quer por inteiro, Ele nos quer curado. Jonas, ele foge para Tarso com uma mentalidade. No ventre do peixe, agora, devido ao processo, ele já tem outra mentalidade. Agora ele está lá, quando ele é chamado, a sua mentalidade é de fugir. Agora, lá no peixe, naquela circunstância, é de se humilhar, é de reconhecer. Agora, quando ele é despejado na praia e ele vai para a cidade de Nínive, agora a sua atitude é de profeta. Ele entra naquela cidade, naquele lugar, apregoando, anunciando, pregando, falando, testificando, e o Espírito de Deus vem confirmando o que Jonas vem pregando, porque o povo se arrepende. Mas agora, depois daquela pregação maravilhosa, depois de toda uma nação se converter ao Senhor, o estado de Jonas é de depressão. Quantas vezes nós nos encontramos no mesmo estado de Jonas, depois de um grande feito, o que bate no nosso coração é tristeza, é dor de uma ferida que muitas vezes nem nós identificamos qual é, mas o Senhor sabe. E o Senhor quer tratar. E o Senhor leva Jonas para Nínive para confrontar Jonas e para trazer a cura que Jonas precisa. Tinha mais a ver com Jonas do que com o povo de Nínive. Nínive foi salva, foi liberta, conheceu a palavra de Deus, teve a sua oportunidade, mas Jonas também veio de lá transformado pelo confronto da palavra que o Senhor proporcionou para ele. Ei, meu irmão, a palavra de Deus para a tua vida nesta manhã, neste dia, nessa oportunidade, se permita ser confrontado pelo Senhor, se permita ser confrontado por Deus, porque no confronto com Deus, podemos às vezes até cair de boca no pó, como Saulo, podemos cair de joelhos, como Isaías, ou como Ezequiel, podemos até mesmo ter uma queda fisicamente da nossa estrutura, mas com certeza vamos levantar reestruturados, sarados, curados, libertos, fortificados para fazer a obra do Senhor e para alcançar o céu. Guarda essa palavra no teu coração neste dia, em nome de Jesus.